Em 6 de agosto de 2012, o Jeep Curiosity, é isso? Pousou em Marte, em um de seus mais espetaculares empreendimentos da aeroespacial. O veículo foi colocado na superfície do planeta vermelho com muita precisão. Diferentemente das missões anteriores, nesta, depois da usual descida balística na atmosfera do planeta com a diminuição de velocidade provocada por um enorme paraquedas, o veículo de quase 900 kg de massa, a partir de 20 metros de altura, foi suavemente e lentamente baixado até o solo, suspenso por 3 cabos, por um tipo de guindastre voador estabilizado no ar por meio de 4 pares de foguetes direcionais. Então a foto aí não ficou muito boa, né? No site está melhor. Então eu tenho aqui um foguete, ó, com um guindastre, né, com 4 foguetes, que abaixou o veículo através de 3 cabos, tá? Ele vai dizer que esse cabo tortinho aqui é só para comunicação, certo? A ilustração abaixo representa o evento. Daí ele quer saber o seguinte, né? O cabo ondulado é só para comunicação, né? E transmite energia. E considerando as seguintes razões: massa da Terra dividida pela massa de Marte, massa da Terra dividida pela massa de Marte é aproximadamente 10. Quer dizer, né? A massa da Terra é 10 vezes a massa de Marte. O raio médio da Terra dividido pelo raio médio de Marte é aproximadamente 2. Ok? A comparação com descida similar realizada na superfície terrestre resulta que a razão correta entre a tensão em cada cabo de suspensão do Jeep em Marte e na Terra é D. Ele quer saber, ó, quanto que é a tensão de cada cabo em Marte dividido pela tensão de cada cabo na Terra. Essa é a pergunta. Aproximadamente D. Bom, galera, vamos desenhar primeiro aqui as forças, né? Tanto em Marte como na Terra, esse Jeep aqui vai ter um peso puxando ele para baixo, concorda? E eu vou ter aqui, ó, 3 tensões, vamos supor que elas fossem 3 cabos paralelos, ok? E isso não vai ter nenhuma diferença na nossa conta. 3 tensões aqui, ó, puxando o veículo para cima. Se ele descer com velocidade constante, né? Essas 3 tensões, elas têm que se igualar ao peso. Daí a resultante dá 0 e o veículo desce com velocidade constante. Também a gente pode considerar isso. Se tivesse aceleração, né? Teria que ser igual na Terra e em Marte, então não faria diferença, tá? Então a tensão vai ser o peso dividido por 3, tanto na Terra quanto em Marte. Ok? Beleza? Como calcular esse peso? Esse peso pode ser calculado como sendo a massa do veículo, né? Vezes a aceleração da gravidade local. E a aceleração da gravidade a gente viu na aula que é calculada assim, né? G vezes a massa do planeta, ok? Sobre a distância até o seu centro ao quadrado. Como esse veículo está próximo da superfície, bem próximo, né? A gente pode dizer que essa distância, ó, ela é aproximadamente o raio do planeta. Então, sobre o raio do planeta. Ok? Ao quadrado, né? Porque a distância é ao quadrado. Bom, agora é só a gente substituir aqui, ó, e resolver. Sempre que tiver uma questão que peça razão, eu particularmente acho mais fácil botar a equação em cima, a equação embaixo e dividir. Então a gente vai ter o seguinte, né? Tensão em Marte dividido pela tensão na Terra. Isso vai ser o peso do veículo em Marte, né? Tensão em Marte, peso em Marte, sobre o peso do veículo na Terra. Tá? Percebe como tem 3 cabos lá e aqui, né? Esse fator acaba se anulando. Então, acaba não interessando. O que seria o peso do veículo em Marte? O peso do veículo em Marte, ó, seria a massa do veículo em Marte, beleza? Vezes o G de Marte. O G de Marte seria o Gzão, vezes a massa de Marte, dividido pelo raio de Marte ao quadrado, sobre. O que seria o peso na Terra? Seria a massa do veículo na Terra, vezes o G, né? Que é Gzão, vezes a massa da Terra,
sobre o raio da Terra ao quadrado. A gente já sabe que a massa do veículo não muda quando ele vai para Marte, né? A massa é uma constante no universo. Então, esse mzinho aqui com esse mzinho eu posso cortar, ó. Esse é a massa do veículo, tá? Esse m com esse m não, né? Porque essa é a massa de Marte, essa é a massa da Terra. Então, na hora da gente resolver, vai ficar assim, né? Vamos botar aqui, ó. A tensão em Marte, tensão na Terra. Para você observar mais facilmente, né? Opa, aqui eu podia cortar já esse G, né? Porque aparece em cima e embaixo. Eu vou fazer o seguinte, tá? A tensão em Marte vai ser, ó, a massa de Marte dividido pelo raio de Marte ao quadrado, sobre, tá? No lugar de massa da Terra, eu vou colocar 10 vezes a massa de Marte. Então aqui vai ficar 10 vezes a massa de Marte, tá? E no lugar do raio da Terra, eu vou colocar 2 vezes o raio de Marte. Então aqui vai ficar 2 vezes o raio de Marte, não esquece que é ao quadrado. Beleza? Então a gente pode cortar aqui, né? Massa de Marte com massa de Marte, raio de Marte ao quadrado com raio de Marte ao quadrado. Isso daqui vai dar o quê? 1 sobre 10 sobre 4. Beleza? Opa! 4, só 4. Na hora de dividir isso daqui, né? Tensão em Marte dividido pela tensão na Terra, vai ficar, ó. Permanece a primeira, inverte a segunda, né? Então isso daqui vai ficar 1 vezes 10. Opa, 10 não, né? Inverter, ó. Tem que inverter aqui, né? 4 sobre 10. Então isso vai ser 0,4. Certo? Então, resposta à letra C. A tensão em Marte vai ser 40% da tensão nos cabos na Terra. Ok?